sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. La 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 la, sing the happy song. La 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 la, Smurf all day long. Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida, onde moravam minúsculas criaturas, chamavam a si mesmas de Smurfs. Eram muito bons, mas existia também Gargamel, um feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Gargamel dizia: eu odeio os Smurfs, odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu faça, eu pego vocês, algum dia eu encontro a vila de vocês, e vocês vão se arrepender. A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Que delícia, que maravilha, que maravilha. A floresta ainda existe no coração de todos nós. Os Smurfs ainda existem nos corações de todos nós, não é? Não é, sobreviventes? Basta que sejamos muito infantis. Se mantivermos essa infantilidade, esse espírito pueril, realmente conseguiremos vê-los. Todos vocês com certeza já ouviram essa narração, todos nós, para falar a verdade. Era a abertura dos episódios de uma turminha de seres azuis muito fofos, muito carinhosos, do tamanho de duendes, e que moram numa floresta e são perseguidos por um mago meio louco, meio atrapalhado, e de seu gato mais inteligente do que ele. Essas criaturinhas azuis são os Smurfs. Com certeza todos nós gostamos deles. Mas onde eles foram criados? Quem é o seu autor? Então, hoje, nossa conversa, nosso dedinho de prosa é nostálgica. Vamos nos recordar dessa verdadeira poesia dos nossos tempos de criança. Lá pelas décadas de 1980 e 1990. E juntos vamos sentir o clima ingênuo, smurfônico, mas antes vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, amigos e familiares, e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, com certeza todos nós, vocês conhecem os Smurfs, isso não há dúvida. O desenho animado é de origem americana, produzido pelos estúdios Hanna-Barbera e exibido entre 1981 e 1989. Mas a sua origem é da Bélgica. Les Schtroumpfs, que foram criados muitas décadas antes pelo cartunista Pierre Peyo Cuford, lá por volta da década de 1950. Vejam bem, tudo começou num almoço entre amigos. O cartunista Peyo e o ilustrador André Franquin, com suas esposas, não perdiam a oportunidade de passar um tempo juntos, fossem em viagens, almoços e muitas outras diversões. Os casais eram muito amigos. Certa vez, numa dessas reuniões, lá por volta de 1957, Peyo quis pedir o saleiro para André, mas ele se esqueceu como era a palavra e substituiu por Strumpf. E ele disse o seguinte: passa-me o Strumpf. Então, o bem-humorado André respondeu: aqui está o seu Strumpf, e quando acabar de estrunfar o Strumpf, passe-me ele de volta. Todos riram bastante. Isso
acabou se transformando em uma piada entre os amigos. E eles começaram, eu acho que eles não tinham nada que fazer, e ainda bem, a traduzir algumas tiras e canções em língua Schtroumpf. Uma curiosidade, o próprio nome Smurf é a tradução holandesa do francês Schtroumpf. A partir daí, surgiu a ideia sobre o nome e a língua usados por algumas personagens, as pequenas criaturas azuis. No início de 1958, Peio pensou em um enredo para uma nova história em quadrinhos de outras personagens que não tinham nada a ver com os Smurfs, mas eram também belgas. O título da história foi A Flauta dos Seis Orifícios. No começo dessa história, uma personagem tocava uma flauta mágica que fazia todos... Vocês se lembram o que vai acontecer? Vocês se lembram? Se lembram? Que fazia todos dançarem a melodia sem parar. Isso lembra alguma coisa para vocês? Com certeza, porque aqui no canal Sobrevivência em Livros, você assistiu ao vídeo sobre o flautista de Hamelin. Se você não assistiu, assista. E se você já assistiu, reveja. E ao longo da história, Peio teve a grande ideia, a grande sacada de introduzir os criadores da flauta da personagem. Uns pequenos elfos que usavam um chapéu cor-de-rosa e seguravam com a mão algumas flores. E deu a esses seres, a esses elfos, o nome com o qual ele havia brincado com André, Schtroumpf. E a ideia de colorir as pequenas criaturas com a cor azul foi de sua esposa. E assim nasciam os Smurfs. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Só que os leitores não conheceram os Smurfs de uma vez só. Peio fez um grande suspense, um verdadeiro suspense com as suas criaturinhas. Primeiro apareceu o idioma Smurf, o Smurfês. Depois, uma mãozinha azul. E, finalmente, o leitor viu as novas personagens. A primeira história dos Smurfs foi publicada em outubro de 1958 em um jornal da Bélgica. E o sucesso, você já sabe, o sucesso foi retumbantemente estrondoso, como um presente de um Smurf. Os produtores tiveram a ideia de criar uma série só para eles. Até hoje, os Smurfs já renderam vários desenhos animados da Hanna-Barbera, filmes com número 1, 2 e 3, os Smurfs 1, os Smurfs 2 e os Smurfs 3, jogos, brinquedos e até um parque temático. Vejam só! Os desenhos animados, os episódios, não são sequenciais e sempre apresentam uma nova aventura. Mas, raramente, eles são divididos em duas partes. As histórias, cheias de aventura, fantasia e comédia também, muitas risadas, giram em torno da vida dos Smurfs. As caçadas do bruxo Gargamel, que deseja pegar todos eles para transformá-los em ouro. E as principais personagens são Papai Smurf, Smurfette, Joca, Gênio, Robusto e Desastrado. Mas afinal, qual é o universo desses seres mágicos, fofos e encantadores? Os Schtroumpfs, ou Smurfs, são, na realidade, lutins, uma espécie de goblin ou espírito pagão do folclore francês e de contos de fadas também de uma região entre França e Bélgica. Eles têm uma altura equivalente a 3 maçãs empilhadas e são de pele azul e usam um barrete frígio, daqueles adotados durante a Revolução Francesa, como símbolo da liberdade. Eles também usam uma calça branca com um furinho para a sua caldinha curta
e um par de sapatos também brancos. Da cintura para cima, eles não têm nenhuma roupa, nenhum acessório, como camisas ou camisetas. E os seus nomes estão ligados normalmente às suas características físicas ou personalidades e moram em uma vila de cogumelos casa, em meio a uma floresta. E o tempo de toda a história, o contexto da história é a Era Medieval, a Idade Média. Nos quadrinhos, a Vila dos Smurfs tem uma população média de 100 Smurfs, mas pelos desenhos da Hanna-Barbera, são 107 deles. Todos os Smurfs têm uma longa vida, eles podem viver por séculos. Então, um Smurf adulto, jovem, que acabou de sair da sua adolescência, tem aproximadamente 100 anos de idade. E o Papai Smurf, que é o mais velho de todos, ele é considerado um Smurf adulto, um Smurf de meia idade. E ele tem somente 542 anos. Os Smurfs têm até uma língua própria. Eles comunicam em Smurfês. Uma frase em Smurfês é: nossa vila foi esmurfada por um Smurf que esmurfa Smurf. Que é traduzida como: nossa vila foi destruída, esmurfada, por um dragão, Smurf, que solta fogo, que smurfa Smurf. Muito fácil de entender. A característica da língua dos Smurfs é o frequente uso da palavra indefinida Smurf. Logo, uma palavra indefinida, né? E todas as derivadas dela, como smurfar, smurfando. Os Smurfs substituem substantivos e verbos pela palavra Smurf. Por isso facilita tanto, né? E nós vamos smurfar no rio Smurf hoje. Essa é um exemplo. Se usada como verbo, a palavra Smurf substitui os verbos ser, estar, gostar ou fazer. Isso faz, claro, uma confusão enorme para nós, réis humanos, simples humanos, quando tentamos falar em Smurfês. Por exemplo, na história A Flauta dos Seis Furos, alguém tenta pedir a um Smurf algo para comer, vejam só, em Smurfês. Mas o Smurf lhe dá, sabe o quê? Um machado. E aí, claro que a personagem fica sem entender nada e pergunta para o Smurf por que do machado. E o Smurf simplesmente responde: você pediu algo para usar para cortar uma árvore e não para comer. Fácil a comunicação, muito fácil, né? E uma curiosidade linguística está na história de 1972, Strumpf Vert e Vert Strumpf. Smurf verde, verde Smurf, que foi publicada na Bélgica e mostrou que a vila tem duas regiões. Prestem muita atenção agora: norte e sul. E que eles usam a palavra Smurf de forma diferente em ambas as regiões. Por exemplo, os Smurfs do norte chamam um certo objeto de esmurfador de garrafas, por exemplo. Já os Smurfs do sul chamam de Smurf abridor. E essa é uma brincadeira que é considerada uma piada, uma brincadeira mesmo, de uma situação histórica do conflito linguístico existente na Bélgica entre as comunidades Flamenga do norte e Valin do sul. No norte, de origem flamenga, ou seja, holandesa, e falam a língua flamengo. E no sul, a região Valin, Valônia, é a região francesa da Bélgica. Faz fronteira com a Bélgica. Sobreviventes. Como sabemos, o Papai Smurf é o líder da Vila dos Smurfs e ele veste roupas diferentes dos demais. Ele usa roupas vermelhas e é um grande alquimista. E como nós vimos, os Smurfs recebem nomes de acordo com as suas personalidades: gênio, ranzinza, robusto, vaidoso e desastrado, ou outros por causa de suas profissões,
Poeta, ator habilidoso, harmonia, fazendeiro, mas apenas um Smurf tem nome próprio: Smurfette. E sabem por quê? Porque o bruxo Gargamel usou uma fórmula mágica para fazer a Smurfette malvada, para assim ela ajudar o Gargamel a capturar todos eles. Mas o plano obviamente não deu certo, né? Como já sabemos, Papai Smurf é o líder dos Smurfs e ele que guia, ele que ensina, orienta os mais jovens e passa também para um aprendiz o seu grande conhecimento em alquimia. A Smurfette é uma das poucas personagens femininas. Ela gosta de usar um vestido branco e ama flores. O gênio é estudioso, leitor e aprendiz do Papai Smurf e arranja muita confusão com todos eles. Ele tem também atitudes desagradáveis e às vezes até arrogantes, como contestar, corrigir ou querer mandar em todos os Smurfs. E os Smurfs se rebelam, dando-lhe marretadas ou expulsando do lugar onde o gênio está. Robusto, possui uma força muito grande e sempre trabalha pesado. Tem uma tatuagem de coração flechado e gosta muito de se exercitar. Joca é o brincalhão da aldeia. Distribui presentes que explodem e fala para todas as vítimas: surpresa! E dá uma gargalhada muito alta e sempre carrega um presente nas mãos. Ele gosta de fazer do gênio a sua vítima preferida para sempre se explodir. E Ranzinza? Ranzinza, o nome já fala, está sempre emburrado, raramente ri e sempre diz: eu odeio isso, eu odeio aquilo. Desastrado tem uma incrível capacidade de ser desastrado. Ele sempre tropeça em objetos que estão no chão, danifica as coisas, atrapalha o cotidiano de todo mundo. Sempre tenta ajudar gênio, mas nunca dá certo, é claro. E tem um sotaque do sul dos Estados Unidos. Fominha gosta de comer tudo. E o seu fraco são os doces. Ele usa um lenço no pescoço. Já o chefe é o cozinheiro da vila, da aldeia, e usa um barrete em forma de chapéu de cozinheiro. Vaidoso é o narcisista dos Smurfs. Tem uma flor no seu barrete e sempre tem um espelho nas mãos para ficar se admirando. Habilidoso é o Smurf, tipo o Smurf faz tudo. E ele conserta, inventa, cria de tudo na aldeia. E usa um lápis na sua orelha. Veste macacão e quando ele está trabalhando, usa uma viseira. Pintor é o grande artista. E ele é famoso por suas pinturas e esculturas. Ele tem um delicioso sotaque francês e está sempre pintando ou esculpindo alguma obra de arte. Ele veste uma jaqueta vermelha com uma gravata preta. Harmonia é um músico que leva a sua trombeta para onde vai, mas na hora de tocar ele é totalmente desafinado. E os vilões? Os vilões são Gargamel, um feiticeiro que mora perto da aldeia dos Smurfs, e o seu gato fiel, companheiro, e que está perto dele em todas as horas. Cruel, que sempre debocha e ri quando Gargamel se dá mal. Então é quase sempre. E o bruxo sempre persegue os Smurfs sem saber com precisão onde que eles moram. Sem saber ao certo o que vai fazer com eles. Se vai transformá-los em ouro, ou na pedra filosofal, ou comê-los, ou extrair deles a essência Smurf. E ele passa a maior parte do tempo procurando a vila dos Smurfs. E algumas vezes até conseguiu achar. Só que no meio do caminho acabou se perdendo. Eu nasci em 1975. Muitos da minha geração, e a nossa geração, essa geração a qual eu pertenço, curtiu a sua infância com muito prazer. Brincando, se divertindo, colecionando selos. Olha só que prazer.
colecionando selos, aprendendo com diversão. Então, essa geração viu muitos desenhos saudosos, maravilhosos, gostosos, como os Smurfs, que foram produzidos pela Hanna-Barbera em 1980, a partir de 1980. E os Smurfs não são mais exibidos no país. Em Portugal, os Smurfs são exibidos até hoje. Em 2011, 2013 e 2017, os filmes Os Smurfs, Smurfs 2 e Os Smurfs e a Vila Perdida também tiveram sucesso de arrecadação. Nas décadas de 1980 e 1990, realmente foi uma grande febre azul. Uma Smurf febre azul. E os Smurfs até viraram personagens de jogos eletrônicos, como o Atari e Game Boy, entre vários outros. Os Smurfs são tão importantes na Bélgica, tão importantes para a cultura do país, que em 2008, para comemorar os 50 anos das criaturinhas azuis, o país cunhou uma série de moedas de 5 euros em circulação até hoje com a figura dos Smurfs. Olha só! Sobreviventes. O cotidiano dos Smurfs é vivido em comunidade, onde todos se ajudam de maneira harmônica, cooperam nos afazeres, seja em manutenções de casas, oficinas, caça, pesca ou plantações, e compartilham também todas as suas produções, todos os seus alimentos e roupas, e principalmente transmitem empatia, gentileza e amor, sem deixar de lado também a educação das crianças. O ensinamento de ouro dos Smurfs se baseia no princípio de que cada Smurf faz em seu íntimo a bondade em tratar, cuidar de cada um deles, de fazer e contribuir para a sociedade dos Smurfs como pode. E em retorno, cada Smurf colabora para realizar as necessidades de cada um, desde moradia e roupas e até a comida, sem troca de dinheiro. Muito linda essa forma de vida, essa forma de organização, como verdadeiros princípios de amor entre todos. Eu fico imaginando e falo para vocês também. Imaginem se a humanidade fosse realmente em seu íntimo, agisse dessa forma também. Qual o nível de evolução em que todos nós estaríamos agora? Pensem nisso. Mas, como sempre, aparecem pessoas, brotam, surgem do nada, com suas opiniões sobre tudo, todos os aspectos, suas análises. E abrindo parênteses aqui, nós não somos obrigados a ter opiniões, fazer análises, discursar sobre tudo, até porque isso é impossível. Olha só o tamanho do conhecimento humano. É impossível. Além do mais, ter opinião ou fazer análise sobre tudo não faz de nós e de ninguém ser mais ultra inteligentes ou apresentar QI de 140 do que outras pessoas. Isso é impossível. Impossível. Não é assim que se demonstra a inteligência. Não é possível ter inteligência 140, ser ultradotado ou superdotado, seja lá o que for, que entendidos de neurociência falam por aí. Ah, fulano tem QI de 140. 140 só porque às vezes tem o domínio de uma determinada área do conhecimento. Quem é superdotado não tem conhecimento do A ao Z na cartilha do conhecimento humano. Longe disso, mas é que domina e entende um determinado aspecto sobre um determinado assunto. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque durante a década de 1980, e nós não podemos nos esquecer que naqueles anos o mundo vivia as tensões da Guerra Fria. Não podemos nos esquecer. E o estilo Smurf de vida foi vítima
de uma polêmica de acusações sobre uma suposta analogia ao comunismo por parte de cientistas políticos. Exatamente, eles acusavam os Smurfs de fazerem referência ao comunismo. Tudo porque a comunidade divide fraternalmente todas as suas produções. Não há classe sociais entre eles. Vestem o mesmo tipo de roupa, calçados e touca de cores brancas. E menos o seu líder, que usa vestes vermelhas. Talvez o Papai Noel também fosse comunista, né? E, em oposição aos Smurfs comunistas, estão Gargamel e o Gato Cruel, a dupla inimiga que representa o imperialismo, a vontade de dominar os mais frágeis. Essa análise se defende no desejo de Gargamel em capturar e cozinhar os Smurfs para transformá-los em ouro, uma suposta referência à opressão da classe operária, da classe trabalhadora, e transferir os lucros aos burgueses capitalistas. Sem noção, né? Sem noção. E agora, a maior viagem de todas. Os cientistas políticos chegaram até a afirmar que o nome original Strumpf foi alterado, vejam só, para Smurf, de propósito, para transmitir uma mensagem subliminar das iniciais de Socialist Man Under Red Father. Literalmente, em português, homens socialistas sob o comando do Pai Vermelho. O Pai Vermelho, claro, é o líder Papai Smurf, o único a se vestir de vermelho, cor símbolo do movimento comunista. E a resposta de Thierry Cullifort, filho de Peio, que após o falecimento de seu pai em 1992, continuou a publicar os quadrinhos dos Smurfs, declarou que essas acusações eram entre o grotesco e a falta de seriedade de algumas pessoas. Desnecessário isso tudo. Mas como é compreensível, naquela época as rivalidades estavam entre os Estados Unidos, do presidente Ronald Reagan, de 1981 e 1989, governou os Estados Unidos, e a União Soviética e seus 3 presidentes, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, que eram os presidentes da União Soviética, sendo que só a partir da eleição de 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o comando do país. Os diálogos, então, começaram a se definir, e isso, lamentavelmente, durou apenas 4 anos, quando Vladimir Putin, após o fim do mandato de Boris Yeltsin, implantou uma ditadura na Rússia a partir de 1999 com as suas próprias eleições. Sobreviventes, tenho certeza de que muitos de nós passamos horas e horas assistindo aos desenhos animados dessas incríveis, simpáticas e amáveis, dóceis, tudo de que a gente possa imaginar, criaturinhas azuis que nos encantam e nos acolhem, aquecem nossos corações até hoje, desde os anos 1980. E eu estou falando dos desenhos animados. Os quadrinhos desde 1958. Os Smurfs. Quando aquela musiquinha clássica lá, 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 tocava na TV, a gente ficava colado, vidrado, torcendo pelos Smurfs vencerem o Gargamel. Eram anos maravilhosos, ingenuamente maravilhosos, magicamente maravilhosos. Nós, das faixas de 44, 45 anos para cima, fazemos parte de uma geração ingênua.
e talvez a última que realmente vibrava e vibrou com os 256 episódios, num total de 418 histórias desses desenhos maravilhosos e também brinquedos de personagens tão simbólicas, verdadeiras marcas registradas de uma geração inteira. Uma pena mesmo que hoje não tem mais desenhos tão especiais quanto os Smurfs. As crianças do século atual não sabem, não conhecem, não sentem, não saboreiam o doce sabor da infância. Mas eu e vocês sabemos. Claro que tem pais que transmitem este conhecimento para os filhos, como eu fiz. Mas, infelizmente, essas crianças não têm esse contato, porque os pais simplesmente dão para elas telefones para ficarem jogando joguinhos. Olha só. Mas, como eu disse, eu e vocês sabemos. Nós somos de uma geração que comia espinafre para ter super força. Via Smurfs e também ETs. Isso era felicidade. E o mais legal de todos, Papai Noel existe. Nós somos de uma geração que acredita em Papai Noel. Com certeza. E ele existe sim. Ele existe e é funcionário público da Finlândia. E mora na Lapônia. E como eu disse no início deste vídeo, a floresta dos Smurfs ainda existe. E se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Basta ter alma de criança. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. La 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 la, sing a happy song. La 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 la, Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. La 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 la, sing a happy song. La 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 la, Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. La 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 la, sing a happy song. La 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 la, Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo Smurf saúde, Smurf paz, Smurf harmonia, Smurf leveza na vida, no trabalho e uma semana esmurfada de presença divina a todos. Um forte Smurf abraço e um Smurf valeu! Lá, 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 lá.